Durante o reinado de Saul, a Arca de Deus foi negligenciada, ficando esquecida à margem da devoção de Israel. Quando Davi assumiu o trono, ele sabia que era hora de restaurar o símbolo da presença divina entre seu povo. Decidiu, então, trazer a arca para sua nova capital, Jerusalém, e enviou um convite a todo Israel para que se juntassem a ele nesse grande evento. O povo respondeu com entusiasmo, reconhecendo que aquele era um passo importante para a nação. Porém, em meio à euforia, esqueceram-se de seguir as instruções de Deus sobre como a arca deveria ser transportada. Em vez de carregarem a arca sobre os ombros dos levitas, conforme o mandamento, eles a colocaram sobre um carro novo, puxado por bois. O clima era de celebração. Davi e o povo caminhavam em direção a Jerusalém, cantando hinos e tocando instrumentos em um grande desfile de adoração e alegria. O som das canções ecoava pelos vales, enquanto todos seguiam a arca com corações exultantes. Parecia que tudo estava indo conforme o planejado, e o futuro de Israel brilhava sob a liderança de Davi. Mas em um instante, a atmosfera mudou. Um dos bois tropeçou, e a arca balançou perigosamente no carro. Sem pensar duas vezes, um homem chamado Uzá estendeu a mão para segurá-la, temendo que ela caísse. No mesmo momento em que seus dedos tocaram a arca, o julgamento de Deus caiu sobre ele. Uzá caiu ao chão, morto, diante de todos. O choque tomou conta da multidão, e o som da música se dissipou no ar. Davi, em profunda tristeza e temor, percebeu que, apesar de suas boas intenções, eles haviam falhado em honrar a santidade de Deus da maneira correta. Davi ficou atônito e perplexo com o que havia ocorrido. A morte de Uzá deixou-o com uma sensação de confusão e medo, sem entender por que Deus havia permitido tal tragédia. Necessitando de tempo para refletir sobre o ocorrido, Davi decidiu deixar a arca de Deus na casa de um homem próximo. Durante 3 meses, a arca permaneceu ali, e nesse tempo, a casa que a abrigava foi inundada com as bênçãos divinas, tornando-se próspera e abençoada. Ao ouvir falar das bênçãos que a família estava recebendo por causa da presença da arca, Davi decidiu tentar novamente levar o precioso artefato para Jerusalém. Desta vez, ele se assegurou de seguir as instruções precisas dadas por Moisés. Convocou os levitas para que se purificassem e se preparassem conforme a lei, para carregar a arca com o devido respeito e reverência. O povo de Israel, animado e cheio de expectativa, se reuniu para a grande ocasião. A cidade estava em festa, e o som das ofertas queimadas ao Senhor, os gritos de alegria e o toque dos trompetes enchiam o ar. Davi, transbordando de alegria e gratidão, despojou-se de sua capa real e se entregou a uma dança fervorosa diante de toda a multidão. Ele dançou com todo o seu coração, celebrando não apenas a chegada da arca, mas a confirmação de que Deus estava com seu povo. A festa foi contagiante, e todos se uniram em um coro de júbilo, criando uma atmosfera de pura alegria e adoração. Jerusalém estava radiante, e o retorno da arca simbolizava um novo começo para o reino, abençoado e guiado pela presença divina. Mical observava pela janela com um misto de horror e desgosto. O que deveria ser uma cerimônia solene tornou-se um espetáculo desolador para ela, ao ver seu marido, o rei Davi, dançando freneticamente diante da arca. O brilho da realeza parecia ter se apagado para Mical, que achava a cena completamente indigna, um desrespeito à sua posição e dignidade. Enquanto Davi se entregava à celebração, a rainha não podia compreender o significado daquela exuberância. Após levar a arca ao local especial que preparara para ela, Davi ofereceu sacrifícios e holocaustos ao Senhor, celebrando a chegada da arca com toda a pompa que a ocasião exigia. Ele abençoou o povo e distribuiu alimentos, compartilhando a alegria com todos. Era um momento de unidade e gratidão, e Davi estava determinado a mostrar que a presença divina na cidade era uma bênção para todos. A festa continuava, e a atmosfera em Jerusalém estava vibrante, cheia de alegria e adoração. No entanto, ao retornar ao palácio, Davi foi recebido por Mical com uma reprimenda cortante. Ela o acusou de se comportar de maneira vergonhosa, criticando-o por ter se despido de sua capa real
e dançado de maneira desordeira na frente das mulheres comuns. Davi, firme em sua convicção, respondeu com sinceridade: Eu me humilhei diante do Senhor, e farei isso novamente se for necessário. Essas pessoas comuns que você menciona me honrarão pela minha devoção. A resposta de Davi não apaziguou Mical, e ela passou o resto de sua vida sem ter filhos, um reflexo triste do distanciamento que havia se criado entre eles. Esta é a 16ª parte de uma série de 30, onde contaremos a história bíblica do rei Davi. Continue conosco para não perder os próximos capítulos dessa história tão importante para todos nós. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Não se esqueça também de comentar, deixar o like e clicar no sininho de notificações. A sua presença e participação aqui é muito importante para nós. E se você perdeu os episódios anteriores, temos uma playlist completa com todos os vídeos na ordem cronológica. Hoje quero deixar um versículo que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículos 21 e 22. Davi, porém, disse a Mical: Tudo o que fiz foi diante do Senhor, aquele que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, quando me designou príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Por isso, celebrarei diante do Senhor. Eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Contudo, serei honrado por essas escravas que você mencionou. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.